Aproveitando que saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores, vamos fazer aqui uma previsão. Vamos simular, a partir do que os times mostraram até agora na temporada, para saber quem vai ser o grande campeão da Libertadores, quem vai chegar na final, nas semis e nas quartas. Os times já estão aqui na tela e os confrontos também já definidos, como eu disse. Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário do Peru e Palmeiras. Esse é um lado da chave e do outro lado a gente tem Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Só para adiantar, eu quero dizer que eu não achei tão desnivelado esses lados da chave como muita gente falou. Sim, eu achei que o primeiro lado, que o lado do Palmeiras, Botafogo, São Paulo, River, LDU, é mais forte. Mas do outro lado a gente também tem Flamengo, Internacional, Racing, Estudiantes, o Fortaleza, que de repente pode fazer alguma graça. Não é tão forte quanto o primeiro lado, mas eu não acho que seja um negócio assim de outro mundo. Que um lado é muito fácil e o outro lado é muito difícil. Pelo contrário, eu acho que é até um pouco equilibrado. Agora, falando dos confrontos de cada um, o São Paulo vai pegar um time forte, que é o time do Atlético Nacional, que está em segundo colocado do grupo B da Colômbia. É porque se você não entende muito bem como é que funcionam os campeonatos, na maioria deles aqui na América do Sul, é tipo assim, eles fazem uma primeira rodada com todo mundo, quem vai melhor passa, e aí eles dividem normalmente em dois grupos. E aí o Atlético Nacional caiu no grupo B e está em segundo colocado do seu grupo. Nos últimos 5 jogos só venceu um. Ele perdeu 3 jogos e empatou um. Inclusive, para tristeza de quem torce pelos times brasileiros, o último jogo que ganhou foi contra exatamente o time do Bahia, que acabou sendo eliminado muito por conta desse jogo. Se empata, teria se classificado. Mas, como as datas bases para esses jogos acontecerem é lá para o dia 13 de agosto, com mais de 2 meses de diferença para a data do sorteio, a gente não pode levar em consideração só o momento. A gente não pode identificar que só o momento, só o atual é o que importa. Não, a gente tem que pegar mais atributos para ver quem é que vai chegar melhor naquele momento. E claro que as coisas podem mudar radicalmente daqui para lá, porque isso é futebol, né? Mas, de todo jeito, vamos analisar a temporada, vamos tentar analisar comportamento. E esse time do Atlético Nacional, um dado que eu acho muito interessante, é que nos 3 jogos que fez em casa pela Libertadores, venceu os 3. Então, o que é que eu tô querendo dizer? E contra times fortes, o Nacional, que foi eliminado, o Bahia e o Internacional, que também, claro que eram times fortes, até por isso era conhecido como o Grupo da Morte. E ele venceu os 3 jogos dentro de casa, o que conseguiu se garantir na próxima fase, nas oitavas. Mostrou bom desempenho, mostrou que tem boas peças, mostrou que pode ser perigoso. E o time do São Paulo vai ter que ficar de olho aberto, porque na minha opinião, esse time do Atlético Nacional era um dos times mais difíceis, um dos melhores times do pote 2. E aí acabou caindo no colo do São Paulo. E vamos ver como é que o São Paulo vai reagir. Assim, eu acho que o São Paulo, se jogar como sabe, se jogar bonitinho, se jogar direitinho, vence esse time do Atlético Nacional, mas com muita dificuldade. Vai ter que estudar e vai ficar de olho aberto. Aqui, se eu fosse para distribuir pontos, vamos falar de porcentagem. Se fosse para eu dar porcentagem para cada um desses times, eu acho que o São Paulo tem na volta de 60%, 65%, enquanto o Atlético Nacional tem 35%, 40%. Vamos fechar com 60-40. 60-40. Mas aqui vai dar São Paulo passando para as quartas de final para encarar Botafogo ou LDU. Que aqui, diferente do São Paulo, eu tenho uma opinião talvez até um pouco impopular. Só para contextualizar, falando de momento novamente, o LDU ele está em quarto colocado no campeonato equatoriano. Lá ainda é fase de grupo, tá todo mundo junto. Então ele é quarto geral, diferente do que era o Atlético Nacional, por exemplo. Nos últimos 5 jogos, ele venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Quando jogou com o time brasileiro, empatou em casa com o Flamengo e perdeu fora por 2-0, justamente um dos jogos que perdeu dos últimos 5. E assim, cara, eu acho que a grande questão da LDU é a altitude. A altitude da LDU é o grande trunfo, é o que pode fazer alguma surpresa, porque eu não acho que seja um baita de um time.
Eu acho, inclusive, que o Atlético Nacional é mais time do que a LDU. Mas pode ser que surpreenda o time do Botafogo. Só que como o Botafogo passou em segundo lugar do seu grupo, eu acho que o Botafogo se saiu muito bem nesse sorteio. Porque para mim, só é melhor do que o Vélez Sarsfield do primeiro pote. Porque de resto, eu acho que todos os outros times de primeiro pote eram mais fortes. E aí o Botafogo pegar a LDU é bom. É bom, mas aí, como eu disse, tem o componente da altitude. Por quê? O Botafogo já tem um calendário super recheado, tá? No Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores. Vai jogar o Super Mundial de Clubes, não vai descansar como a maioria dos clubes. Como o caso do próprio LDU, não vai descansar nesse meio de ano. Vai ter uma agenda muito recheada. E aí pode ser que acabe que a LDU, com a altitude, juntando com o cansaço do time do Botafogo, consiga surpreender o time carioca. Só que eu, cara, de verdade, eu acho que esse time do Botafogo é muito bom. Deu uma rateada na fase de grupos, o que fez, inclusive, passar em segundo. Mas mesmo assim, ainda é um time bem melhor do que esse time da LDU, que acabou dando sorte que o Flamengo também rateou no mesmo grupo. Então aqui, por mais que eu acho que tenha suas questões, eu acho que é mais favorito do que o time do São Paulo, inclusive. Aqui eu digo que o Botafogo passa, e passa inclusive com, vamos botar um 70-30. 70-30 de favoritismo para o time do Botafogo. Aqui entre Libertad e River Plate eu não vou nem enrolar muito. Todo ano eu acho impressionante que querem reviver o River Plate a fim da força. Porque esse ano o River vem muito perigoso. E nada. Só para contextualizar, é o segundo colocado do grupo B lá da Argentina. 4 pontos à frente do primeiro lugar, que é o Rosário Central. E aqui, cara, como eu disse, eu não vou enrolar muito, não é time brasileiro. Aqui vai passar o River Plate, que com os pés nas costas é melhor do que o time do Libertad. Vamos pro próximo agora, já que continuando, dando prosseguimento. O time do Universitário contra o time do Palmeiras. O time de melhor campanha da Libertadores, 100%, fez os 18 pontos. Deu uma rateada no Campeonato Brasileiro, mas seguindo. Ele é o líder do campeonato peruano. Dos últimos 5 jogos, eles venceram 2, perderam 2 e empataram 1. Então, é um time que nos últimos 5 jogos não vem bem, mas também não vem mal. Aqui e ali, e é o líder do seu campeonato. Só que, como eu disse, a gente não pode se basear somente no momento. Tanto que lá 13 de agosto é muito tempo pra frente. E, cara, eu vou ser totalmente sincero. Eu acho que esse é o confronto de oitavas de final, mas é que tem uma disparidade maior. O Palmeiras vai atropelar, essa é a sensação que eu tenho. O Palmeiras vai atropelar o time do Universitário. É muito melhor, tem um elenco melhor, tem treinador melhor, tem mais dinheiro, sei lá, tem um gramado sintético, tem mais tudo, tem mais time, mais categoria, mais drible, mais velocidade, mais físico. E eu acredito que não tenha muito como o Universitário surpreender. Aqui, cara, de verdade, eu acho que é uma diferença de papo de, vamos botar assim, 95,5%. 95% pro Palmeiras, 5% pro Universitário. E se o Universitário passar aqui, eu acho que vai ser uma das maiores zebras da história da Libertadores. Porque eu acho que aqui tem uma diferença muito grande. Passando pro outro lado da chave, vamos falar agora um pouco de Fortaleza e Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield, que, como eu já tinha antecipado, quando eu falei do Botafogo, o Vélez Sarsfield é o time que, pra mim, do pote 1, era o mais fraco mesmo. E também, cara, vamos ser sinceros, só passou da fase de grupos porque pegou uma baba de grupo, onde o Peñarol foi o segundo melhor e o resto do grupo eu nem me lembro quem era mais. De tão ruim que era o grupo do Vélez Sarsfield. Só para vocês terem uma ideia de quão ruim eu tô falando que é esse time. No Campeonato Argentino, ele é o 13º colocado de 15 times do Grupo B lá do Campeonato Argentino. Ou seja, no Grupo B, que é o grupo que eles estão, tem 13 times, tem 15 times. Eles estão em 13º. Ou seja, você já vê que esse time não tem nível. Não tem um baita de um nível. E nos últimos 5 jogos, venceu um jogo, perdeu 2 jogos e empatou 2 jogos.
E como eu disse de novo, a gente tem que olhar no longo prazo, não é olhar só o momento. Mas eu sinceramente acho que o Fortaleza tem uma certa vantagem, não muito grande, pequena, porque também o Fortaleza não vem apresentando um belo futebol. Vem muito abaixo, inclusive, do que o próprio time vinha apresentando nos últimos anos. Vem deixando pontos importantes, vem sendo, como é que eu posso dizer, sendo desleixado, não consegue às vezes marcar muito bem, não consegue finalizar bem suas jogadas. Fortaleza tem que abrir o olho, tem que melhorar, mas aqui eu acredito que passa, só que tem uma certa margem de erro pro Fortaleza aqui. Aqui eu acho que aqui o negócio vai ser mais pegado. Aqui eu vou dizer que o Fortaleza passa, mas com 55-45 e se vacilar, o time do Vélez, mesmo nessa situação ruim, pode acabar surpreendendo. Seguindo, vamos falar agora um pouco de Racing Peñarol, também vou ser bem breve. O Racing é o terceiro colocado do grupo A do Campeonato Argentino. É um time que eu gosto desse time do Racing, eu acho que tem sua importância, que tem suas valências, que consegue jogar bem. Inclusive, se eu não me engano, estava no grupo do Fortaleza. Venceu o Fortaleza 3-0 em casa e 1-0 na volta. Joga bem esse time do Racing, já bateu o Botafogo no começo do ano. Tudo bem que não era o mesmo Botafogo que é hoje, mas de toda forma era o Botafogo. E enquanto o time do Peñarol, eu acho muito fraco esse time do Peñarol, sinceramente. Acho que esse time do Peñarol não empolga. E aqui vai dar Racing, vai ser Fortaleza e Racing refazendo o duelo da fase de grupos. O Racing com, sei lá, 85-15. Cerro Porteño e Estudiantes. O Cerro passou, porque tirando o Palmeiras do grupo que ele estava inserido, da Libertadores, o resto do grupo era muito, 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 muito fraco. Então qualquer um que passasse provavelmente já iria cair nas oitavas, no máximo nas quartas. E o time do Estudiantes, que é o time com maior investimento lá na Argentina, que vem tirando jogadores importantes de time como o Boca Juniors, por exemplo, e que vem demonstrando bom futebol, que foi muito perigoso contra o time do Botafogo, ganhou até um jogo. E aqui, cara, também não vai ter muito segredo. Aqui eu vou dizer que é 70-30 pro time do Estudiantes, que também não empolga, por mais que tenha um investimento muito bom. Para finalizar, e aqui novamente eu vou falar agora que eu tô percebendo isso, todos os confrontos que eu tô programando, que provavelmente vão acontecer, terão pelo menos um brasileiro. E aqui vamos falar do último confronto, que é Flamengo e Internacional. O Internacional, que foi o líder do grupo da morte, que foi primeiro, disputou até o final, perdeu alguns pontos importantes, teve que buscar pontos, por exemplo, quando o Nacional abriu um 3-0 dentro do Beira-Rio, eles foram buscar, empataram, venceram o Bahia na última rodada. Olha, essa Libertadores não tá dando vida fácil pro time do Internacional, viu? Grupo da morte, passa em primeiro lugar com todos os méritos possíveis e aí pega o time mais difícil do pote 2. Pega o time do Flamengo, que passou assim se arrastando. Passou se arrastando o Flamengo. Por quê? Perdeu do Central Córdoba e empatou. Não conseguiu fazer 3 pontos. Fez 1 ponto contra o Central Córdoba. Quase se complicou. Ganhou de 1 gol de diferença os 2 jogos contra o Deportivo Táchira. No último jogo que o Flamengo precisava vencer para se classificar, vencer apenas por 1-0. O Rossi salvou uma bola incrível no último lance. Quase não passou. Mas agora pega um time que também não é um time bobo, não. Esse time do Internacional, com tempo para trabalhar, vai botar a cabeça em dias, vai ter esse Super Mundial de Clubes para poder reorganizar a equipe. Roger Machado, vamos ver as mudanças que ele vai propor. Eu acho que esse aqui é um belo de um confronto e para mim é o mais difícil. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, enquanto o Inter é 14º com 11. Só que aí, como eu disse, não dá pra gente pegar o momento atual de cada time e colocar como se fosse o fator determinante para decidir quem é que vai ganhar a Libertadores. Quem é que vai passar dessas oitavas de final. Tanto que se a gente for pegar só o momento, o Flamengo meteu 6 no Fortaleza e o Inter perdeu dentro de casa pro Fluminense. Mas eu acho que é como eu tô dizendo, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar.
e a Libertadores é uma competição diferente das demais. Só que pelo Flamengo ter mais time, pelo Flamengo ser mais experiente, pelo Flamengo ter mais elenco e por estar jogando melhor, tudo bem. O Inter eu acho que vai ter algumas vantagens também. Quais? O Inter decide dentro de casa, dentro do Beira-Rio. O Inter vai ter mais tempo para descansar na temporada, já que não participa do Super Mundial de Clubes. Então o Inter vai ter algumas compensações, vamos colocar assim. Enquanto o Flamengo vai ter a melhor técnica, vamos colocar. Eu acho. Eu poderia colocar uma zebra aqui, mas não vou botar não. Vamos seguir todo o panorama normal. O Flamengo vai passar, mas aqui passa mais apertado do que qualquer outro placar que eu coloquei aqui. 51-49 e não me surpreende se o Inter deixar o Flamengo pelo meio do caminho. Entre São Paulo e Botafogo, o São Paulo teve a segunda melhor campanha da Libertadores. Então, aqui também, nesse caso, decide dentro de casa, dentro do Morumbi. Enquanto o time do Botafogo, como eu disse novamente, tá tentando de novo, tá reprogramando, tá vendo se consegue colocar a roda para girar. Tá melhorando, mas ainda falta muito. O time do Botafogo pode perder peças importantes nesse meio de temporada. O Nottingham Forest, por exemplo, fez proposta em Igor Jesus e Jair. E tudo indica que o time sim vai vender os dois jogadores. Deve chegar a reposição. Textor nunca que eu diga, nunca é muito tempo. Mas não é do costume dele deixar o time do Botafogo nos momentos importantes na mão. Então, se esses jogadores saírem, é muito provável que chegue outros. Enquanto o time do São Paulo deve ter, lá para o dia 13 de agosto, provavelmente vai ter todo o seu elenco completinho. E aí vai poder fazer o dito quarteto mágico, com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Caleri eu acho que não vai voltar de lesão até lá. Eu vou até dar uma olhada aqui se Caleri volta de lesão a tempo. Mas eu acho que não. A lesão de Caleri foi gravíssima. Foi muito, muito grave a lesão que Caleri teve. Deixa eu ver quando é a previsão. LCA. Eu não tinha nem visto que tinha sido LCA. Putz. LCA normalmente. Ah, não. Aqui provavelmente ele não vai estar. Aqui diz que ele pode perder o resto, provavelmente vai perder o resto da temporada e a LCA é mais ou menos isso aí mesmo. Então, não vai ter o quarteto mágico, mas provavelmente vai ter Lucas, Luciano, Oscar e aí na frente ou Rian Francisco ou André Silva para esse jogo especificamente. Eu iria de André Silva, experiência, Libertadores pede muito disso. Ou pode até jogar sem um centroavante, com o Luciano fazendo o papel de segundo atacante, Ferreirinha na ponta, Oscar no meio e Lucas pelo outro lado. São opções que o São Paulo vai ter. Por estar mais descansado, por decidir em casa, por alguns motivos, eu acho que esse ano o São Paulo vai dar o troco pelo ano passado. Dessa vez nas quartas e não na semi, mas vai dar o troco no Botafogo. Vai passar sendo o primeiro semifinalista, vai ser o São Paulo Futebol Clube, aqui com a margem apertada também. Vou colocar 54-46, só para diferenciar dos outros que eu já coloquei. River Plate e Palmeiras. O Palmeiras teve a melhor campanha entre todos os times da Libertadores, então até a final, se chegar nela, decidir dentro de casa. E isso sim pode ser um fator determinante. Aqui é um caso onde os dois times vão chegar mais ou menos com a mesma perna para esse jogo. Porque tanto o River quanto o Palmeiras vão jogar o Super Mundial de Clubes. Vão ter esse enfrentamento. Deixa eu só olhar aqui o grupo que o River Plate pegou no Super Mundial de Clubes. Porque o grupo do Palmeiras em si, eu acredito que o Palmeiras passe. O do River Plate... o River Plate vai ter um combate difícil contra o Monterrey, mas pode ser que passe. Então, sim, deve chegar com a perna muito próxima os dois times. Palmeiras e River Plate vão chegar muito próximo. O Palmeiras tem mais elenco, tem mais velocidade, técnica, qualidade, de novo, treinador.
eu acho que o Palmeiras tem mais tudo que o River. Muitas das vezes tentam reviver esse time do River. Esse ano vem o River. Eita, esse ano o River Plate tá melhor. E eu não acho que seja muito o caso. Eu acho que o River tá bem abaixo. Inclusive, eu acho que se algum time vai fazer alguma graça nessa Libertadores, talvez seja o Racing e não o River. E entre River Plate e Palmeiras, eu acho que sim. Vai dar Palmeiras, clássico paulista na semifinal de Libertadores, que ia ser muito incrível, muito da hora. É, mas aqui eu também não acho que seja um abismo de diferença de Palmeiras para River Plate. Eu boto 60-40. Me surpreenderia se o Palmeiras fosse eliminado pelo River? Sim, um pouco. Mas, mas não tanto assim deu abismar. Ficarei surpreso, mas é algo que pode acontecer, pode vir a acontecer e que não é zebra, não é algo antinatural se acontecer. Passando para Fortaleza e Racing, repetindo o duelo que eles fizeram na fase de grupos, o Racing passou em primeiro, o Fortaleza passou em segundo. Então, nesse caso, o Racing decidiria em casa. Como eu falei, o Fortaleza não é o mesmo Fortaleza de Vojvoda que vinha sendo nos últimos anos, que consegue apresentar um bom futebol, que consegue conquistar bons resultados. É um Fortaleza que está muito abaixo. Enquanto o time do Racing é um time que é perigoso, tem boas peças, tem bons jogadores, que podem sim ser muito perigosos e até ameaçar muita gente muito forte nesse campeonato. Aqui, cara, eu acho que o Racing é mais time que o Fortaleza. É mais time. Aqui nenhum dos dois está no Super Mundial de Clubes, então também vão chegar mais ou menos com a mesma perna. Ali vão chegar os dois times descansados. O Fortaleza vai tentar dar o troco no time do Racing depois de 4-0 no agregado 3-0 dentro de casa, 1-0 fora. O Fortaleza quase foi desclassificado pelo Bucaramanga. E eu acho que aqui, inclusive, talvez aqui até. Talvez possa ser até um pouco pesado dizer isso, mas aqui eu acho que o Fortaleza, nesse momento do ano, já vai estar tendo que fazer uma escolha entre Brasileirão, que talvez não esteja numa posição tão favorável assim, talvez brigando até contra um rebaixamento se continuar jogando o que vem jogando, e o Racing vai estar ali entre o topo do Campeonato Argentino e com força máxima eu acho que vence, talvez até tranquilamente. Não, tranquilamente é demais, mas eu acho que vai dar Racing aqui. O mais fácil dessa parte aqui, das quartas para frente, eu vou botar no máximo 70 para alguém. E eu vou colocar aqui 70 para o Racing, 30% de chance para o Fortaleza. Mas, mesmo assim, queria que o Fortaleza passasse. Seguindo. Para finalizar, Estudiantes de La Plata e Flamengo. O Estudiantes fez mais pontos que o Flamengo, então tem tudo para decidir em casa. Cara, esse jogo eu acho que é um jogo muito apertado. Não parece, mas eu acho que vai ser um jogo muito apertado. O Estudiantes vem com um investimento pesado, vem colocando dinheiro no futebol. O Estudiantes vem sendo um dos melhores times da Argentina, vem jogando um futebol melhor, inclusive venceu o time do Botafogo na fase de grupos. É um time que pode ser perigoso para esse time do Flamengo. E vai chegar com mais perna do que o time do Flamengo também à altura dessa temporada. Porque, de novo, o Flamengo já vai aqui, claro, já vai ter passado um pouco do tempo, mas o calendário vai estar apertado. Eu acredito que o Flamengo vai estar vivo ainda na Copa do Brasil, vai estar vivo na disputa pelo Brasileirão, então vai ter que saber dividir as forças. E segundo o que o próprio treinador do time falou, que Felipe Luiz tinha dito, que a prioridade do time esse ano vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho esse jogo, assim, um jogo para margem zero de erro. Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Lá em La Plata, eles fazem um clima dentro do estádio lá e vai decidir lá. Eu acho que aqui o Flamengo vai passar, mas vai passar no detalhe. Aqui eu vou dizer que Cara, é muito apertado esse jogo. 52-48. Só porque eu botei 51-49 para alguém, não vou querer repetir esse. Aqui para mim é 52-48, vai ser no detalhe. O, o, a primeira semifinal. São Paulo e Palmeiras. Então, São Paulo e Palmeiras. A semifinal paulista, o clássico paulista, o choque rei.
um jogo que o Palmeiras, de novo, decide em casa. Se chegar até a final, vai decidir todos os jogos em casa por ter feito a melhor campanha. Vai chegar aqui, diferente do que foi com o River Plate, com o São Paulo, na mesma situação que o Flamengo chegava contra o Estudiantes. Porque aqui vai chegar faltando perna. Porque, de novo, eu acredito que o Palmeiras, nessa altura, vai estar vivo na Copa do Brasil, vai estar vivo pelo título brasileiro e vai estar vivo na Libertadores. Então aqui vai ter que começar a fazer escolhas, vai ter que começar a rodar o time. E o Flamengo, ó, e o São Paulo vai chegar descansado, vai chegar com algum fôlego a mais. Provavelmente o São Paulo não vai estar brigando por título brasileiro. Pode estar vivo na Copa do Brasil, como pode cair. Não sei como é que vai estar daqui para lá. E aí eu acho que o jogo se equilibra aí. Porque assim, se a gente for falar tecnicamente, de elenco novamente, de treinador, o Palmeiras tem mais. Mas a questão de perna vai contar e vai contar muito. Só que para mim, o detalhe que vai fazer a mudança, que vai ter a mudança entre São Paulo e Palmeiras, é que o Palmeiras sabe demais jogar Libertadores. É um time extremamente, é, muito. Cara, eu nem sei, não consigo colocar em palavras, mas é muito decisivo. Ele nasceu para. Parece que esses jogadores, parece que Abel Ferreira e a comissão técnica nasceram para jogar Libertadores. E aqui eu acho que o Palmeiras passa. Mais apertado do que Flamengo e Estudiantes. Eu acho que vai ser Palmeiras e São Paulo. E eu vou colocar aqui. Se eu disse que vai ser mais apertado, eu vou ter que repetir o placar. 51-49. E a outra semifinal de Racing e Flamengo. Se contra o Estudiantes o Flamengo chegaria sem perna, cansado, com a temporada acachapante, com o Brasileirão sendo decidido nas últimas rodadas. Aqui com o Racing é 2 vezes pior. Contra o time do Racing vai chegar sem perna, vai chegar cansado, vai chegar provavelmente com muitas lesões. Vai ser difícil para o time do Flamengo e vai decidir na Argentina, lá na casa do Racing, por ter feito campanha melhor. Cara, aqui eu acho que vai ser um duelo dificílimo. Vai ser uma briga niveladíssima por cima entre Flamengo e Racing. E como eu não coloquei nenhuma zebra, e eu acho, isso aqui realmente eu acho, é uma opinião minha. Aqui eu acho que o Racing vai passar para enfrentar o Palmeiras na final. Eu acho que o Racing vai passar pelo time do Flamengo. Porque de verdade, cara, de verdade, quando eu olho os dois times, é claro que eu sei que o Flamengo é um time melhor. Só que todas as questões, quando eu olho, me parecem muito nitidamente que o Racing vai passar. E nitidamente que eu digo, não que vai passar com uma grande vantagem. Não, mas que eu consigo observar. E quando eu olho assim, eu digo assim, se esse confronto realmente existir, eu tenho quase que convicção que o Racing passa do Flamengo. E aí muita gente vai discordar, e eu entendo que o Flamengo tem mais time, talvez seja o melhor elenco da América, mas eu realmente acredito nisso. E aí ficaria Palmeiras e Racing na final, com o Flamengo caindo na semi pro time do Racing. Surpreendendo muita gente se isso acontecer. Mas se acontecer, eu vou resgatar esse vídeo, vou cortar essa parte e vou mostrar que eu estava certo. Na final, na minha simulação, na minha previsão, a gente teria Palmeiras e Racing. E eu acho assim, que diferente do que muita gente pensa, ia ser uma baita de uma final. Com os dois times tentando, dois times criando. Só lembrando que desde lá de trás, desde as oitavas, o Palmeiras não vai ter mais Estevão. Mas provavelmente vai chegar alguém para reforçar a posição. Claro que não do nível dele, porque daquele nível ali o Palmeiras vai achar 10 no mundo, se muito. E aí, então, vai ter um pouco de perda, mas deve ter alguma reposição. Paulinho deve estar mais habituado, Vitor Roque vai estar jogando melhor, Veiga pode voltar à titularidade, Felipe Anderson voltando de lesão, coisas do tipo. Enquanto a gente vai ter do outro lado o time do Racing, tentando vencer a Libertadores, tentando fazer alguma coisa por ali, depois de vencer alguns times brasileiros, né? Porque já está conhecido por vencer times brasileiros, como venceu, por exemplo, o Botafogo, como venceu, por exemplo, o Fortaleza. É um time que já está ficando conhecido por bater em times brasileiros. E eu não me surpreendia também, não me surpreenderia se o time do Racing chegasse a ser campeão.
tem jogadores muito bons, como é o caso de Salas, Zaratio, que jogou no Galo. Deixa eu ver quem mais que dá para pontuar aqui. Enfim, tem muitos jogadores. Tem Rojas, Martirena, todos esses, o próprio goleiro Arias, todos esses são jogadores que se destacaram pelo Racing, que mostram que tem qualidade. E esse time do Racing pode, e eu acho que vai, ser muito perigoso. Só que aqui, aos trancos e barrancos, eu acho que sim. O primeiro tetracampeão de Libertadores no Brasil vai sair. Eu tô com a impressão, tudo bem, se quiser me chamar de clubista, tudo bem. Eu até aceito, mas eu tô muito com essa impressão que o Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores de 2025. Eu realmente acho que esse vai ser o caminho, que o Palmeiras vai se sagrar campeão. Eu acho que vai ser isso. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu quero saber qual é. Deixa ela aqui embaixo nos comentários para eu saber se você concorda, se você discorda, se você acha que outro time vai ser campeão, se você acha que eu falei alguma barbaridade muito grande, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, mas pelo menos deixa a tua opinião aí. Se gostou muito, demais e quer mostrar que gostou demais do vídeo, você pode se inscrever e ativar o sininho. E é isso. Palmeiras campeão da Libertadores de 2025.